quais as teses de mérito que devem ser alegadas em uma peça de memoriais. Vamos lá. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro, coordeno o curso de prática na advocacia criminal do IDPB e quero que a partir desse vídeo você consiga elaborar a sua peça entendendo muito bem como é a estrutura do mérito. A sua peça de alegações finais por memoriais ela é dividida basicamente dentro da parte do direito em preliminar e mérito. Na parte preliminar você vai alegar todas aquelas questões que são processuais penais, como as nulidades, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, uma nulidade do artigo 564, ela vem ali, na parte de preliminar. Portanto, no mérito, o que você vai alegar? Todas as questões que são de direito material. Como assim? Que são do direito penal. Imagine que você tem uma tese que você está trabalhando, que esteja no Código Penal, como a tentativa, por exemplo, ela é uma tese de mérito. Uma tese que seja, por exemplo, uma excludente de tipicidade ou que seja relacionada à dosimetria da pena. Ela não é de direito penal, de direito material. Então, onde é que ela vai estar dentro da tua peça? Na parte do mérito. Para que essa sua peça ela se torne clara, de fácil leitura, eu sempre recomendo que ela seja dividida em tópicos. Então, você vai, por exemplo, fazer a parte do mérito da sua peça e você vai fazer aquilo ali em tópicos. Exemplo, se você tem a alegação de uma excludente de tipicidade ou de duas, você vai fazer um tópico de destaque das excludentes de tipicidade. Ou então, um tópico mais amplo, das excludentes do crime. E ali dentro você pode trabalhar causas que excluem tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Eu sempre acho também interessante seguir uma ordem dentro das suas teses de mérito. Começa por aquelas que excluem o crime. Faça um rascunho disso. Eu tenho uma excludente de tipicidade ali naquela situação concreta, ou de ilicitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade, ou ainda de culpabilidade, quem sabe uma inexigibilidade de conduta diversa, uma coação moral irresistível. Então vou fazer nessa primeira parte. Antes, eu vou, portanto, alegar aquelas teses que possam conduzir dentro do artigo 386 do Código de Processo Penal um pedido de absolvição. Porque, entenda, toda tese que você alega, ela deve equivaler a um pedido. Você já faz a estruturação daquela sua tese, o desenvolvimento daquela sua tese, pensando em qual o pedido que vem em virtude daquela tese de mérito que você está trazendo dentro da sua peça de memoriais. Em seguida, quando você acabou de estruturar, de desenvolver aquelas situações que podem excluir o crime, você pensa se existe alguma causa que venha extinguir a punibilidade. Porque se tiver uma causa dessa, o seu cliente também será absolvido e lógico que a gente quer em primeiro lugar a absolvição. Portanto, podem conduzir a absolvição causas excludentes do crime, que são tipicidade, ilicitude, culpabilidade, e causas extintivas da punibilidade, por exemplo, aquelas que estão no artigo 107 do Código Penal, como a prescrição, que é uma das causas extintivas da punibilidade. Mas e se você não conseguir a absolvição? Será que você pode pedir mais coisa? Será que você pode dizer que seu cliente é inocente, mas ao mesmo tempo pedir que a pena dele seja a pena mínima? Entenda o seguinte, dentro da alegação das teses de mérito, nos seus pedidos, você, como advogado criminalista, trabalha com algo chamado princípio da eventualidade. O que significa isso? Você quer o melhor para o seu cliente, você quer a absolvição. Mas e se a absolvição não for possível? Dá para conseguir para ele a melhor e a menor pena? Portanto, depois que você acaba essa análise, se há excludentes do crime, se há causa extintiva da punibilidade que possa conduzir a um pedido de absolvição no final da sua peça, você passa para um próximo momento que é antever a sentença criminal que pode vir como condenatória. E se realmente nós tivermos uma sentença condenatória, qual é o melhor regime para o nosso cliente? Qual é a melhor pena base? Qual é a melhor pena na segunda, na terceira fase? Portanto, depois de alegar as causas excludentes do crime ou extintivas da punibilidade, você começa a pensar na pena a ser aplicada. Tenho alguma causa do artigo 59, alguma circunstância que possa reduzir a pena base do meu cliente? Tenho alguma circunstância atenuante do artigo 65, como uma confissão, por exemplo, uma menoridade relativa, algum motivo que atenue a prática daquele crime? Tenho alguma causa de diminuição, como é o exemplo da tentativa, que está localizada na chamada terceira fase da dosimetria da pena? Em seguida, depois de antever a dosimetria da pena, eu penso no regime. Dá para requerer o regime aberto ou o regime semiaberto, a depender da pena, da reincidência ou da primariedade? Mas eu não paro por aí, eu continuo. Será que, se for aplicada uma pena privativa de liberdade, eu posso requerer uma substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por uma multa? Então eu olho para o artigo 44 e procuro se no caso concreto que eu estou analisando tem possibilidade de substituição.
Mas e se não tiver? E se de repente eu não conseguir a substituição? Será que subsidiariamente eu posso pensar no chamado sursi, que é a suspensão condicional da execução da pena, que está ali no artigo 77? Então, todos esses aspectos são alegados onde? Nas teses de mérito. Ou seja, você começa a sua peça de memoriais, faz o endereçamento dela, vem o número do processo, o cabeçalho, o nome da peça com a base legal, os fatos, e na parte do direito você divide preliminar e mérito. Preliminares, questões processuais penais. Mérito, teses de direito penal, de direito material. Tudo aquilo que está, por exemplo, na parte geral do Código Penal, na parte especial do Código Penal, na jurisprudência que diga respeito a direito material. E, logicamente, depois você fecha a sua peça com a parte 2 pedidos. A cada tese de mérito que você alega, equivale a um pedido. Está alegando excludente da tipicidade, o seu pedido é de absolvição. Excludente da ilicitude, o seu pedido é de absolvição. Da culpabilidade ou causa extintiva da punibilidade, seu pedido continua sendo de absolvição. Porém, na eventualidade do juízo não entender pela absolvição, o que você pode requerer, e aí você vai antever uma sentença condenatória, pensar como é que o juiz aplica a pena se ele condenar o meu cliente. Bom, ele aplica a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Depois ele fixa o regime inicial. Depois ele analisa se ele vai substituir ou não a pena, se ele vai suspender ou não a pena. Então, na minha peça de memoriais, antevendo essa possibilidade de sentença condenatória, eu vou seguir essa ordem. Eu vou analisar a dosimetria da pena e alegar tudo que possa reduzir a pena do meu cliente. Eu vou falar sobre fixação do regime. Eu vou falar sobre substituição da pena. Eu vou falar sobre suspensão de pena e vou fazer os pedidos que sejam equivalentes a cada uma dessas teses que eu trabalhar. Bem, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Mais uma vez, lembre-se, inscreva-se aqui no meu canal para você acompanhar não somente esses vídeos diários, mas todas as aulas ao vivo que acontecem todas as terças-feiras às 19 horas sobre os temas direito penal, processo penal e execução penal. E te convido, caso você queira exercer advocacia criminal, a conhecer os cursos que eu coordeno no IDPB, principalmente o curso de prática na advocacia criminal. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo e até o próximo.